Shalom, meus irmãos, minhas irmãs. Estou aqui hoje. Não é fácil para mim, mas tudo bem. A palavra de Deus, ela é viva e ela não volta vazia. É uma época em que muitas pessoas estão se posicionando e é para a gente se posicionar, de fato, porque Deus manda a gente se posicionar. E eu vou lá só falar um pouquinho, sobre o povo de Israel, que viveu escravo por 400 anos. E antes mesmo deles começarem a clamar, pedir socorro ao Senhor, Deus já estava preparando uma pessoa, Moisés, onde viveu numa época que, se a gente não conhecesse o nosso bom Deus, não era nem para ele estar vivo. Mas ele cresceu na cultura egípcia, ele, no momento certo, foi tirado de lá, foi preparado e foi chamado. E ele teve, ali, um contato com Deus, e Deus falou, vai lá e resgata o meu povo. E vindo mais para cá, Jesus, quando Jesus já estava conosco, Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos. E essa pergunta está no livro de Mateus 16, 13 e 18. Se vocês depois peguem para ler, que é muito interessante, eu vou falar aqui para você. No versículo 13, Deus, ele fala assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E, sabiamente, no versículo 16, eu estou pulando para não se prolongar. Simão Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E no versículo logo 17, Jesus ele fala assim, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Então, Deus, ele é um Deus que nos revela. Joelma, você está me dizendo o que com isso? Deus já me revelou quem vai estar no governo. A minha, porque eu não estou aqui para dizer que eu sou, que eu estou neste momento. E é esse o posicionamento que nós temos que buscar, a revelação. Porque, meus irmãos, famílias estão se dividindo, irmãos estão sem se falar. O Deus em que nós servimos não é um Deus de confusão, é um Deus de amor e um Deus justo. Não cabe a mim, a ninguém, julgar quem é mal e quem é bem. E ele está lá, olhando para a gente. E Satanás também está, nós sabemos disso. E não vamos deixar que Satanás ele venha sapatear nas nossas vidas. Neste momento, eu, fugi para estar aqui. E coisas aconteceram. E mais uma vez, eu fazendo o meu devocional, Deus, ele pegou e colocou essa passagem aqui. Se tu dizes, vou tentar mais uma vez. Exatamente. Então, o Deus de ontem, o Deus de hoje, será o Deus de amanhã. Aqui foi quando Deus havia mandado Pedro jogar a rede. Só que ele não tinha pego nada a noite toda, mas só que ele ouviu a voz de Deus e disse,
Se tu dizes, vou tentar novamente. Então, falta poucos dias. Eu sei que muitas pessoas já bateram no peito e disseram, eu sou. Mas nesse momento eu peço para que vocês, no seu secreto, peça para que o Senhor revele. Hoje de manhã, Deus colocou muito forte a passagem de Ana, que está lá em Samuel, falando a história dela toda. Lá é bem claro dizer que Deus, né? Fechou a madre dela. Mas, João, Deus, ele é bem claro. Eu fechei a madre de Ana. E assim o que aconteceu? Quando o propósito dela, que estava aqui, veio para aqui e foi entregue lá no céu, se alinhou, mais uma vez, foi realizado. E ela ganhou um filho, Samuel. E naquela época foi assim, um menino que mais uma vez foi criado em uma circunstância que nada favorável, mas que Deus estava ali com ele, falando com ele. Então, meus amigos, mais uma vez, vá no seu secreto. Deus há de revelar a você. Vamos tirar as escamas dos nossos olhos, todos. Quem é A ou B. Vamos nos juntar para clamar ao Senhor e apresentar ao Senhor tudo. Essas duas pessoas no qual está para representar o nosso Brasil. E vamos clamar ao nosso Pai, que vai nos revelar. E lá em Isaías 26,